Aqui é um gráfico que eu mostro como que o adulto começa a apresentar dificuldade com relação à audição. Veja que aqui é um gráfico que mostra os limites, né? 0 decibéis, 10, 20, 30, 40, 50, e aqui mostra as frequências diferentes do som. Quando uma pessoa deixa de ouvir uma folha balançando, não quer dizer que ele tem uma perda de audição, só quer dizer realmente que a folha gera quase nada de barulhinho, né? É quase indetectável. O normal é a gente ouvir aqui, ó, nessa linha de 25. Às vezes, uma pessoa que ouve normal em 25 decibéis, também não é capaz de ouvir uma torneira pingando, né? Às vezes não é capaz de ouvir um passarinho cantando. Agora, aquelas pessoas que já excedem o limite da normalidade, que é essa linha que eu ponto aqui em 25, e começam já a não ouvir um som de uma conversação próxima, essa já apresenta algum tipo de alteração. Começa a não ouvir realmente uma criança chorando, um aspirador de pó passando em casa, essa pessoa já não se encontra na normalidade, ela já começa a entrar no grupo de pessoas que tem algum tipo de dificuldade auditiva. Um cachorro latir, nem se fala quando a gente está falando em relação a bomba estourando, né, a uma motosserra, a um telefone estridente. Então, quando a gente passa a deixar de detectar alguns sons que são normais da nossa vida, a gente tem que começar a desconfiar que a gente está com uma perda de audição. E como que aparece isso? A pessoa tem dificuldade em ouvir, não compreende, é difícil. Outra coisa importantíssima é a gente saber, a gente ouve mal, a gente entende mal. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Às vezes a pessoa ouve tudo, então está numa mesa de almoço, me passa, por favor, esse prato. Hã? Ou seja, esse quer dizer que a pessoa ouviu, mas não entendeu. Será que está desatenta ou será que não está compreendendo? São duas coisas completamente diferentes. Então, muitas vezes, tem pessoas que ouvem muito bem, mas não compreendem, porque a compreensão depende de um cérebro também muito bom. E se o cérebro já começa a ficar com uma certa esclerose, já começa a ficar comprometido pela idade, consegue ouvir, mas não entende o que se fala. Então, isso é muito interessante para a gente observar no próprio teste da audiometria. Se a pessoa tem zumbido no ouvido, outra queixa do adulto, falta de atenção, aquele idoso que está isolado, não se comunica, não tem não tem mais motivação para a vida, será que ele realmente está numa depressão ou será que está isolado porque ele não quer incomodar os outros? Tem alguns pacientes meus que não gostam de ambientes sociais, porque eles falam que eles ficam tão constrangidos de ter que ficar pedindo para as pessoas repetir, que eles preferem ficar isolados. Então, quando começa a conversação, principalmente quando tem muito ruído no ambiente, eles preferem se afastar. Então, esse isolamento é um dos principais fatores que nos apontam para uma perda de audição. A perda relacionada ao trabalho, ela leva aquilo que eu comentei com vocês, a morte das células ciliadas. E isso é irreversível hoje em dia. Ou seja, vejam esses feixes de células ciliadas e algumas já morrendo aqui. Como não existe forma da gente recuperar o que se perdeu, a melhor maneira é a prevenção. Começar desde fases muito precoces da vida a prevenir. Usar protetor auricular, educar com palestras, como a gente está falando aqui, sobre cuidados com a audição, realizar alguns exames periódicos nos trabalhadores que estão expostos a ruídos, ou seja, o paciente trabalha na construção civil, então uma vez por ano o exame periódico. E o periódico desse tipo de atividade incluía a audiometria. Intervalos entre as jornadas de trabalho. O paciente trabalha, o trabalhador faz uma jornada de 3 horas, descansa 15 minutos, mais 3 horas. Esse período que você dá para o ouvido descansar faz com que a fadiga daquela célula que está se cansando ele diminua um pouco. Isso diminui a chance de uma perda auditiva. Aquela perda relacionada à idade, que é a tal da presbiacusia, ela faz parte da vida, né? Como eu disse para vocês aqui, cair o cabelo, ressecar a pele, enxergar menos, cheirar menos e ter menos equilíbrio, faz parte da vida. A gente não vai ser jovem a vida toda, eu acho que ninguém quer ser jovem a vida toda, sabe? É muito bom você ter a vitalidade, o vigor de idades mais precoces da vida. Agora, mais bonito ainda é você chegar numa fase mais avançada e realmente ter dignidade, ter qualidade, poder se comunicar de uma forma razoável, né? Ouvir menos vai fazer parte da vida dessas pessoas, né? Com relação à perda da idade, o sexo não importa. A gente observa no dia a dia
que os homens são mais afetados do que as mulheres no consultório. Isso se deve ao passado do homem. O homem trabalha mais, tem uma jornada de trabalho maior, está exposto mais a ruído do que a mulher. Então, talvez esse seja, no meu ponto de vista, um fator que faça com que os homens apresentem discretamente maior perda de audição do que as mulheres. A idade, isso é muito variável. Não é uma regra que a pessoa tenha perda de audição aos 50 anos, mas cada vez mais a gente tem observado pessoas cada vez mais jovens, 20 anos, 30 anos, com queixas de perda auditiva, e isso confirmando-se no exame de audiometria. Predisposição genética, às vezes existem uma família que todos os filhos apresentaram a perda de audição, e a outra que os filhos são até mais jovens, que tem uma perda de audição pior ainda. Ou seja, varia. Você tem duas coisas, a gente não pode fugir dessa vida, duas coisas. Uma é a nossa genética, né? Você não vai escapar nunca. A genética vai te condicionar, realmente. Se você tem uma predisposição a morrer do coração, porque toda a família morreu, provavelmente você vai morrer do coração também. Você pode parar de fumar, você pode fazer atividade física, mas a genética mantém, né? E a outra coisa é saber que você vai morrer. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos morrer, não tem jeito. E se a gente puder realmente postergar isso, diminuindo os riscos, é muito melhor. Não fuma, não tenha diabetes, controle a pressão alta, né? Não se exponha tanto ao sol. Então, são alguns fatores que você pode minimizar em termos para tentar postergar. Agora, a predisposição genética ninguém vai fugir. Profissão. Algumas profissões levam a perda de audição mais que outras. É claro que um médico que fica sentado num consultório com ar-condicionado silencioso, ele tem uma menor chance do que o taxista. O taxista está o dia inteiro no trânsito, né? Ele tem menor chance que o músico. O músico trabalha com audição, o sonoplasta. Então, são outras profissões que têm maior chance do que algumas outras, né? E hábitos de vida, como a gente comentou. Cuide da sua audição. Mantenha realmente o seu ouvido afastado de sons altos, né? A perda da idade ocorre mais lentamente ainda. É muito devagarzinho, de forma que a pessoa nunca percebe no comecinho. Ela vai perceber quando está numa fase mais avançada. Isso é muito importante, acontece nos dois ouvidos de forma igual. Vocês imaginam que se chega no meu consultório, um paciente falando que está ouvindo mal. Eu faço uma audiometria, os dois lados caíram, igualzinho. Eu vou pensar que o que acometeu o lado direito, acometeu o esquerdo. O mais provável é a genética da pessoa. O mais provável é que seja alguma coisa da tendência da pessoa. Agora, se ela chega no meu consultório, olha, eu não estou ouvindo desse ouvido, espera um pouquinho só, a genética não ia afetar um ouvido, ia afetar os dois. Então, se afeta um ouvido só, eu tenho que pesquisar se não existe um tumorzinho naquele ouvido, se não existe nenhum fator acometendo especificamente esse ouvido. Mas a perda da idade, ela é bem específica de acometer os dois ouvidos de forma igual. E vem acompanhada em cerca de 70% a 80% das vezes de uma queixa que é a mais desgostosa, que é o zumbido. A perda de audição, ela pode ser evitada se você evitar algumas coisinhas. Como eu disse, diabetes, hipertensão, excesso de peso, cigarro, fazer alguns exames preventivos. Você fazendo exame preventivo, você previne realmente a ocorrência da perda? Não, mas você dá um passo à frente da doença. Você sabendo que você tem uma perda de audição, você pode falar, então é por isso aquela minha dificuldade no trabalho, é por isso que a TV está ficando mais alta. Você pode intervir de uma forma mais precoce e dessa forma incomodar menos as pessoas ao redor e ter uma qualidade de vida melhor. Com relação ao tratamento, existe tratamento de perda auditiva? Sim, para algumas formas existem. Imagina uma pessoa que tem otite de repetição, tímpano perfurado. Você corrigindo o tímpano, melhora a audição. Você corrigindo a esclerose dos ossículos, você melhora a audição. Mas para algumas outras, e para a grande maioria delas, não existe. Tratamento definitivo com cura não existe. Você pode contornar, você pode usar um aparelhinho, usar algum tipo de prótese que vai fazer você ouvir praticamente normal, mas voltar a funcionar as suas células, isso não existe. A forma mais comum de se reabilitar um paciente que tem uma perda confirmada é através de um aparelho auditivo. Então, o aparelho auditivo, eu vejo, chegando no meu consultório, doutor, nem me dá um aparelho porque eu já tentei, isso aqui apita muito, coça, faz barulho. Ou seja, isso era uma realidade na geração anterior. Antigamente você tinha umas caixas, né? Era uma caixa que vinha aqui, um fio, e doía até a orelha, né? Para usar, ficava realmente pesado. Hoje em dia os aparelhinhos, eles têm 4 milímetros, 3 milímetros, e é perigoso você não perder hoje em dia.
Porque às vezes você nem percebe que ele está no seu ouvido, você toma banho e você molha ele, o que não pode, né? O que é uma preocupação. Além dos aparelhos, existem outras formas de tratamento, como os implantes cocleares e outras próteses que vão totalmente dentro do ouvido. A gente vai comentar um pouquinho delas. De forma geral, o exame para saber o quanto uma pessoa ouve é essa aqui, ó, chama-se audiometria. E veja que aqui essa linha vermelha está mostrando a normalidade que eu mostrei para vocês. Quando uma pessoa faz uma audiometria e está no verde, eu não vou usar um aparelhinho, eu não vou realmente fazer nenhum tipo de tratamento. Quando a pessoa tem uma perda como essa amarela, veja que aqui nas frequências mais agudinhas já caiu a audição para baixo. Nessa laranja e na vermelha já aconteceu uma queda mais pronunciada. Então, o que vai ditar a gente para usar um aparelhinho, usar uma terapia ou fazer uma cirurgia é o como está a audiometria da pessoa. E o tratamento varia conforme a necessidade, né? Aqueles pacientes que têm uma perda muito leve, geralmente não fazem nada. É tão leve a perda de audição que para quem intervir, qual que é o grau de dificuldade que a pessoa tem com essa perda leve? Se for uma perda leve a ponto de não mudar as atividades da pessoa, eu indico, não faça nada, né? Agora, se aquela mesma pessoa tem uma perda leve, mas falar, olha, realmente está ruim, porque eu trabalho num ambiente que eu preciso ouvir melhor, use um aparelhinho. Um aparelhinho, para quem tem o canalzinho da audição normal, para quem tem o pavilhão da audição normal, é uma solução excelente. E hoje em dia, diferentemente do passado, eles são super modernos. E quem tem uma perda um pouquinho pior, que é a tal chamada moderada, também pode usar um aparelhinho. E quem tem uma perda severa, aquele que escuta bem pouquinho, um aparelhinho. A questão é, o aparelho auditivo é um amplificador. Então você imagina que a pessoa tenha 5 de audição, de 0 a 100 ela tem 5. Se você amplificar vezes 10, chega a 50. Agora, se a pessoa tem 0 de audição, é uma perda profunda, 0, não escuta nada, aí a única forma de reabilitá-la é através do tal do implante coclear. Não sei o quanto vocês já ouviram falar de implante coclear, passou-se de pesquisa, mas hoje em dia é uma realidade. No Brasil nós temos cerca de 2.000 pessoas implantadas com implante coclear e tendo uma vida normal. Tem paciente meu que já se formou em medicina com isso, que usou implante coclear, perdeu e é formado em medicina. Tem pacientes meus que nasceram com perda de audição e implantaram logo aos 8 meses, hoje estão na escola. De fato, o implante coclear passou de uma experiência para talvez a prótese mais utilizada no mundo. E hoje em dia o implante coclear é imitado por tudo. Para quem não pode se movimentar mais por causa da coluna, como que eles fizeram a pessoa voltar a ouvir? Será que não está fazendo o olho, a pessoa parou de enxergar? Não, hoje em dia não. A cóclea, ela é muito bem pesquisadinha naquelas células, então outras áreas vão ter que pesquisar igualmente, assim como a otorrino fez. Para quê? Para desenvolver um modelo que possa reabilitar quem não tem nada. Você reabilitar quem tem um pouquinho é fácil, aparelho, mas quem não tem nada, você coloca justamente a audição no nervo da pessoa. Isso traz de volta a audição. Os aparelhos auditivos, como eu falei, são amplificadores. Existem os grandões e existem os pequenininhos. E diferentemente de quando você compra um carro pequeno, ele é barato. E quando você compra um carro grande, ele é caro. Aqui é diferente. Quando você compra um grandão, ele é barato. E um pequenininho é muito caro. Então, a regra é, esses praticamente imperceptíveis, aqui tem um aparelhinho no canal de audição. São um pouquinho mais onerosos. Eles são um pouco mais caros. Mas eles têm a capacidade de amplificar quase a ponto do que esses retroauriculares o fazem, né? De forma que o som é praticamente igual. É claro que algumas pessoas se queixam muito de ficar com isso aqui no ouvido. Muito. Né? Porque, nossa, mas está me incomodando, isso vai ficar apertando e coça meu ouvido e apita. Né? Então, algumas pessoas ainda não têm uma aceitação muito grande pelos aparelhinhos. Não gostam. Nem tentaram, mas também não gostam. E as que tentam, não acham confortável. Ou por questões estéticas, ou então porque você ir na rua com um aparelho auditivo mostra para os outros que você tem uma deficiência. Então a pessoa fala, eu vou sair com um aparelhinho, eu quero escondê-lo. Né? É possível? É em parte. Mas sempre o aparelhinho no canal da audição ou um pouquinho atrás vai ficar evidente. É algo que aparece, mas você consegue, como eu mostrei nesse slide anterior, minimizar bastante essa aparência ruim, né? Não estou conseguindo ir para trás aqui. Bom, vamos lá para frente. Pronto. Agora, de 2011 para cá, mais ou menos do começo de 2011 para cá, surgiu isso aqui, ó.
aparelho auditivo invisível. Isso é o futuro. Aqui o Brasil talvez seja um dos países que mais tenha colocado aparelho invisível no mundo até hoje. O que é o aparelho invisível? É quando você coloca o mesmo aparelhinho que ia para fora, você faz um cortezinho na pele e coloca para dentro. Veja que o aparelhinho que vai embaixo da pele, ele é bem fininho, tem 4 milímetros. E ele vai ser posicionado embaixo da pele, ele tem um microfone e tem como se fosse uma ponteirinha que estimula os ossículos da audição. Isso é o futuro. Né? Hoje em dia, eu nem proponho no consultório isso aqui. Talvez aqui no Edmundo Vasconcelos, nós somos pioneiros no Brasil nisso. Já foram feitos 9 pacientes aqui no Edmundo Vasconcelos, e mais 2, um em Curitiba e um em Belo Horizonte. Só. E essa tecnologia, que por enquanto nós temos feito aqui no Edmundo, tem trazido uma satisfação tanto estética quanto auditiva para as pessoas. Por quê? Porque ele permite usar o aparelho e ao mesmo tempo que você está ouvindo, nadar, mergulhar. Ah, eu preciso tirar para tomar banho? Não, você pode realmente tomar banho. Então essa é uma novidade que cada vez mais as pessoas vão procurar no consultório, ou seja, fazer uma cirurgia para colocar isso aí embaixo da pele. Quanto tempo dura isso aqui? Cerca de 25 a 30 anos. Então é algo que é super compatível aí com praticamente metade de uma vida, ou 1/3 de uma vida, para a maior parte das pessoas aos 30 anos de vida, né? De uma forma geral, a melhor conduta com relação à perda de audição é a prevenção. É a mais efetiva maneira de evitar a ocorrência de perda auditiva. Evitar sons altos, ruídos no trabalho, supervisão das crianças, né? Quanto ao uso desses tocadores digitais, realizar alguns exames de rotina e fazer um tratamento precoce, logo nos primeiros sintomas. Hoje em dia, a regra que fica para vocês aqui é: ninguém mais fica surdo. Não existe. Se uma pessoa for no meu consultório e falar, doutor, não tem o que ser feito, é mentira. Sempre tem o que ser feito. Se ela vai no consultório de um oftalmo e falar, doutor, eu parei de enxergar, realmente é feita uma orientação para que o desenvolvimento futuro chegue. Agora, no consultório não. No consultório de um otorrino, se você quiser ouvir, você vai ouvir melhor. Não vai ouvir como ouvia antes, mas vai ouvir muito melhor, que vai lhe permitir uma comunicação agradável, né? E esse tipo de reabilitação, ele é possível para quem é 100% surdo ou para quem tem uma perda um pouquinho mais leve, tá? Eu agradeço a atenção de vocês, eu estou aberto aqui a perguntas. A questão maior é que é muito amplo esse tema, perda auditiva. Se a gente fosse falar sobre perda auditiva de medicamento, perda auditiva de diabetes, de hipertensão arterial, a gente ia passar uma tarde falando. A questão é que eu procurei mostrar para vocês um pouquinho mais do que existe mais geral, né? E vocês ficarem um pouquinho mais atentos aí com relação à saúde de vocês e os agravos da perda auditiva. Obrigado.